Bom, a Câmara pode votar ainda nesta quinta-feira uma proposta que altera o Conselho Nacional do Ministério Público. Sobre essa proposta, que vem sendo alvo de uma série de críticas, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, mais uma vez, Procurador da República, Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Tudo bem, Procurador? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Olá, Thiago. Olá, Adriana. Uma honra, uma alegria estar sempre com vocês aqui, viu? Muito obrigado. Bom, procurador, essa matéria vem sendo alvo de muitas críticas e, claro, no posicionamento do senhor, posicionamento do Ministério Público, é um retrocesso, é uma interferência de poderes? Como é que o senhor avalia isso? Thiago, é um grande retrocesso. Alguns colegas chegam a dizer que isso coloca o Ministério Público no corredor da morte, que isso é o fim do Ministério Público, pelo menos é o fim do Ministério Público como a gente conheceu na Constituição de 88. Aquele Ministério Público forte, independente, que atua contra a corrupção política, que incomoda pessoas independentemente do seu poder econômico e político. Veja que essa PEC, ela abre um espaço tremendo para ingerência política dentro do Ministério Público, para que os investigados, políticos investigados, afinal de contas, promotores e procuradores da República em todo o país, investigam e punem atos de corrupção política, de improbidade administrativa, e essa PEC abre espaço para que os investigados retaliem os investigadores. Além disso, essa PEC, como se não fosse suficiente esse retrocesso que ela promove, ela ainda abre espaço para que exista uma ingerência política do Congresso na revisão dos atos dos procuradores. Ou seja, se não gostarem de uma denúncia, uma acusação oferecida contra políticos poderosos, vai ter uma ingerência para que essa denúncia seja derrubada, para que um pedido de prisão preventiva seja derrubado. Esse órgão, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que atua para fiscalizar e punir membros do Ministério Público, ele vai ter poder para revisar atos. Não só, então, vai ter uma ingerência política enorme nele, mas ele vai ter poder para punir os procuradores com essa ingerência política e para revisar atos, para refazer, para derrubar atos, para derrubar acusações, pedidos de prisão e por aí vai. Então, como os colegas bem colocam, é praticamente o fim do Ministério Público como a gente conheceu, o Ministério Público da Lava Jato, que vai para cima da corrupção política, vai se instalar medo, retaliação, vingança. Essa é a nossa preocupação, Thiago. Procurador, na sequência, as perguntas dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, procurador. Prazer conversar com o senhor. Eu queria falar justamente da Lava Jato. Você mencionou aí, na sua visão, isso que estão tentando fazer agora, essa ingerência política sobre o Ministério Público tem a ver com a Lava Jato? Seria uma vingança? Porque muitos dos políticos são críticos e dizem realmente que o Ministério Público cometeu excessos durante a Lava Jato e que isso estaria por trás desse desmonte que a gente viu da operação, que inclusive você era um dos que alertavam que poderia vir a acontecer, baseado até no que aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália. Seria uma vingança, uma retaliação? Cristina, várias pessoas têm lido desse modo. Até essa PEC, que é a PEC 5 de 2021, tem sido chamada por várias pessoas de PEC da vingança, PEC da retaliação. Isso porque ela vem justamente depois da Lava Jato e veja que ela não busca corrigir. Até a Lava Jato ela pode sofrer críticas. Toda ação inovadora, grande, ela pode sofrer críticas, pode sofrer aperfeiçoamentos. Mas tudo que tem sido feito não para aperfeiçoar o sistema, mas para destruir o sistema. Veja, então, por exemplo, as mudanças recentes da Lei de Improbidade Administrativa não aperfeiçoaram a Lei de Improbidade Administrativa, elas acabaram com a Lei de Improbidade Administrativa. Elas fizeram, por exemplo, com que todas as ações de improbidade da Lava Jato, com a aprovação dessa lei, elas vão ter prescrito todas as ações. Você derruba tudo, não sobra pedra sobre pedra. Além disso, a lei de improbidade ela proíbe, por exemplo, que você puna pessoas jurídicas, empresas, quando elas já são suscetíveis de punição pela lei anticorrupção. Ou seja, derruba mais uma vez, duas vezes, todas as ações de improbidade da Lava Jato. Então, a minha percepção é de que os instrumentos não estão sendo aperfeiçoados. E veja, o que foi feito para, de fato, coibir aquilo que é criticado na Lava Jato? Nada. O que está sendo feito é para efetivamente derrubar investigações, derrubar processos. Essa é a consequência do que está sendo proposto. José Maria Trindade. Salve, procurador. Eu quero dizer que eu admiro o seu trabalho. O trabalho da Lava Jato foi importantíssimo, um marco na história jurídica do país. Mas eu fiquei surpreso com esta reação a uma tentativa de mudança do Congresso Nacional. Se há uma instituição que pode fazer esse tipo de mudança, é o Congresso Nacional. E ali estão representantes do povo. E eu não vejo uma mudança como interferência, né? É apenas um controle externo que já foi votado lá atrás com a criação do Conselho. Veja bem que o Ministério Público não tem sequer um código de conduta, quer dizer,
É preciso ter um controle, especialmente nos atos relativos à gestão, ao dinheiro público, e não há isso do Ministério Público, quer dizer, não pode ficar tão solto. Por isso dá argumentos para falar contra o poder que eu admiro, que tem que ser, sim, preservado. Por exemplo, a Lava Jato investigou deputados, senadores, presidentes de partido, presidentes da República, ex-presidente, muito bem. Mas o Ministério Público e os integrantes do Judiciário são super honestos, quer dizer, ninguém foi apontado na Lava Jato ou tem alguma coisa errada. Quer dizer, é preciso, procurador, um certo controle mesmo nos atos administrativos aí, né? Carlos Trindade, eu concordo com você, é preciso existir esse controle, mas ele existe. Talvez falte um pouco de informação sobre o que o Conselho Nacional do Ministério Público já faz. Veja alguns dados aqui que eu vou pegar para você, tá? Um estudo recente, ele comparou a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, que é o parâmetro que a gente tem porque fiscaliza a atuação dos juízes, tá? No período de 2005 a 2019, o Conselho Nacional do Ministério Público instaurou 18 PADs, 18 procedimentos disciplinares para cada 1.000 membros do Ministério Público, enquanto o CNJ instaurou 7,74, ou seja, menos metade. Ministério Público, 18, CNJ, 7, em relação a cada 1.000 membros do Poder Judiciário, né? Ou seja, o índice do Conselho Nacional do Ministério Público é 137% maior do que o índice do CNJ. E mais, o CNMP aplicou, considerando apenas procedimentos disciplinares, 10 penas aproximadamente por 1.000 membros, enquanto o CNJ aplicou 4 penas por 1.000 membros. Ou seja, mais uma vez, a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público foi 122 vezes por cento superior à do CNJ. Além disso, até março de 2021, o CNMP aplicou 298 sanções, punições nos procedimentos disciplinares. Entre as sanções, houve 96 suspensões, 72 advertências, 67 censuras, 22 demissões e 12 cassações de aposentadoria, tá? Totalizando uma perda de cargo de 34 pessoas do Ministério Público. Ou seja, punições, uma atuação forte do Conselho Nacional do Ministério Público existe. Talvez os casos não sejam de grande repercussão pública, mas existe sim uma atuação firme de revisão, existe código de conduta sim. O que está sendo proposto é que o código de conduta saia do Congresso, mas ora, qual é a profissão em que vem de fora a regulamentação? Imagine se viesse agora uma regulamentação sobre o exercício do jornalismo feita pelo Ministério Público, ou uma regulamentação da profissão médica feita pelo Ministério Público. Ora, quem pode regular, quem deve regular uma determinada atividade ou profissão são os profissionais daquela carreira que conhecem a atividade, conhecem profundamente as dificuldades, os dilemas, a atividade como ela se processa. E o que se quer agora é substituir os códigos de conduta que já existem, que são em leis ou em normas internas do Ministério Público, por um código que venha do Congresso Nacional. Ora, isso para mim é esdrúxulo, isso foge completamente àquilo que é adequado. Além disso, o corregedor, que é a pessoa dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, tem amplos poderes para investigar, vai passar a ser alguém indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara. Imagina isso em tempos da Lava Jato, a gente trabalhando contra a corrupção dos senadores, revelando todo dia, toda semana, corrupções praticadas por altos poderosos da nossa República, e esses mesmos altos poderosos indicando a pessoa que vai me investigar, que vai investigar as outras pessoas. Não tem como ter aí isenção, neutralidade, imparcialidade, e aliás, isso não existe em nenhuma carreira. Se você pegar na Receita Federal, quem que é o corregedor? É um auditor da Receita Federal. Se você pegar em qualquer carreira, quem que é o corregedor? É alguém da própria carreira. É alguém que conhece a atividade, que conhece como ela funciona profundamente. E agora o que querem colocar é um corregedor que seja indicado pelo Senado ou pela Câmara. Então veja que não se trata de aperfeiçoar o sistema, mais uma vez. Todo o sistema é possível de aperfeiçoamento. Não sou contra o aperfeiçoamento de nada. Pelo contrário, tem que ser aperfeiçoado. Mas não estão propondo nada em relação ao Conselho Nacional de Justiça, que, como eu mostrei, tem índices de punição, de atuação muito menores, percentualmente, aí, proporcionalmente, do que o do Ministério Público, e estão propondo em relação ao Ministério Público de modo esdrúxulo, de modo completamente diferente do que existe em relação a todas as outras carreiras de Estado. Eu não tenho como entender isso fora de um contexto em que existiu uma Lava Jato, existiu uma atuação forte contra a corrupção política e que não se quer que isso se repita. Não se quer que isso se repita. Na mesma linha veio, agora, recentemente, a mudança da lei de improbidade. E para fechar, um último ponto. Está lá tramitando na Câmara
a PEC da prisão em segunda instância e está tramitando a PEC do fim do foro privilegiado. O fim do foro privilegiado já aprovado lá no Senado. Essas duas PECs estão tramitando há muito mais tempo. A PEC que veio do Senado foi aprovada pelo Senado lá em 2017 e foi para a Câmara, a que acaba com o foro privilegiado. A PEC da prisão em segunda instância está tramitando desde 2019. Aí vem essa PEC que amarra o Ministério Público de 2021, passa na frente de todas as outras. Por que isso está acontecendo? Ora, para mim, pelo contexto, pelo que está acontecendo, pelo conteúdo, a resposta é clara. Procurador Deltan Dallagnol, na sequência, a pergunta de José Carlos Bernardi. Rapidamente, prazer, procurador, e obrigado por fazer parte dessa grande operação que foi a Lava Jato, que trouxe à luz tantas corrupções, os intestinos podres do nosso poder. O Brasil tem muito a agradecer a vocês. Mas a Lava Jato, a operação de vocês aí no Paraná, é uma das tantas milhares de outras operações e investigações e denúncias que o Ministério Público faz pelo Brasil e fez pelo Brasil. O senhor acha que alguns promotores podem cometer excessos e a revisão de alguns desses processos seria uma luz para trazer mais justiça, porque excessos e erros todos os humanos cometem. E com relação a essa ampliação, o corregedor, não seria muito corporativismo? Porque qualquer setor tem corporativismo e todo mundo busca se proteger. Bernardo, a tua colocação é pertinente. Toda atividade humana ela é passível de excesso e ela é passível de abuso. Agora, o que a gente tem que fazer é coibir o abuso e cortar o excesso, e não permitir um espaço para retaliação política, para vingança política e para que exista um ambiente de medo de retaliação que gere uma inação, que amarre promotores e procuradores contra a corrupção política. Você me perguntar, existe algum excesso no Ministério Público em algum lugar do país? Certamente existe algum excesso. Agora, como devem ser corrigidos esses excessos? A gente tem 4 instâncias, Bernardo, não é uma, não é duas. Se você for para os Estados Unidos, tudo que um promotor, um juiz faz é revisado por uma instância, uma. E dificilmente a pessoa consegue levar isso para a Suprema Corte. Muito difícil. Ela revisa 100 casos por ano de milhares de casos do país. No Brasil, tudo que acontece na primeira instância é revisado completamente por 3 instâncias. Então, já existe um revisionismo excessivo que praticamente impede que qualquer investigação ou processo vá à frente. Eu fiz uma conta e veja que o nosso sistema ele diz o seguinte: sempre que uma decisão em habeas corpus for favorável à defesa, não tem recurso para o Ministério Público. Sempre que uma decisão for favorável para o Ministério Público, tem recurso para a defesa. Isso faz com que, se existir uma opinião divergente nos tribunais, 50% das pessoas costuma decidir A, outras 50% costuma decidir B. Sabe qual que é a probabilidade de o Ministério Público ganhar nessas 3 revisões? 10%. Seja ele adote a posição A, seja adote a posição B. E em direito, tudo é controverso. Então, sempre que você enfrenta uma questão controversa, a chance de sucesso da sociedade contra o criminoso é de coisa de 10%. O que eles querem fazer agora é adicionar uma 5ª instância de revisão. Ou seja, além de você ter as 3 instâncias do judiciário, você vai ter uma 5ª instância, que vai ser o CNMP, que vai revisar os atos do Ministério Público na atividade fim. Isso nunca existiu. Isso viola aquilo que é um princípio básico da Constituição do Ministério Público, que é, digamos, o nosso código genético, que é a independência funcional, que diz o seguinte, que promotores lá na Lava Jato, eles não vão se subordinar a interesses poderosos. Eles vão seguir exclusivamente a Constituição, as leis e a sua consciência. Foi assim que a gente trabalhou na Lava Jato. Foi por isso que nunca teve ninguém chegando lá na Lava Jato e dizendo, olha, vocês vão agir assim ou assado. A gente agiu de acordo com o nosso entendimento das leis, de acordo com a nossa consciência. E se fosse diferente, se tivesse um CNMP que pudesse colocado um corregedor biônico, indicado pelo Senado, indicado pela Câmara, para fiscalizar a nossa atuação, olha, eu diria que já existe um clima de medo no Ministério Público de atuação hoje, e isso vai se intensificar muito. Eu diria que vai acabar o Ministério Público como a gente conhece hoje, na linha do que os colegas colocaram. É colocar no corredor da morte esse Ministério Público atuante contra a corrupção política de fato. Sim. Procurador Dallagnol, para a gente encerrar, como o senhor vê o combate à corrupção no Brasil desde o fim da Lava Jato, isso no comecinho de fevereiro, agora, durante o governo Bolsonaro? Adriano, o combate à corrupção ele tem sofrido, ele tem sido drenado, ele tem enxugado, ele tem secado ao longo dos últimos anos, desde 2019. A Lava Jato ela avançou muito contra a corrupção. Nós tivemos aí centenas de ações propostas, bilhões recuperados, pessoas poderosas sendo responsabilizadas como nunca aconteceu antes.
E isso veio de um amadurecimento do combate à corrupção ao longo de décadas. A gente teve um amadurecimento desde a Constituição, que fortaleceu instituições e criou instituições novas, como a CGU, como o COAF. A gente teve um amadurecimento das leis, com a Lei de Organizações Criminosas, que regulamentou as delações premiadas. A gente teve a Lei Anticorrupção, também de 2014, fruto das manifestações sociais de 2013. Frutos das manifestações sociais. Foi porque a sociedade se manifestou que a gente conseguiu avançar, que a gente conseguiu criar instrumentos que foram essenciais para que a Lava Jato existisse. E é essa manifestação que a gente quer ver nas pessoas hoje, que as pessoas se indignem, que elas não passem a achar normal aquilo que é anormal, que elas se posicionem contra o desmonte das instituições, contra o desmonte do combate à corrupção. Porque o que a gente tem visto desde 2019 foi o fim da prisão em segunda instância, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o que coloca a prisão e a justiça contra poderosos como uma miragem, infelizmente, depois de infinitos recursos em 4 instâncias. De novo, o país é o único país do mundo, o Brasil, que tem 4 instâncias de julgamento e infinitos recursos. A gente teve uma decisão que pode derrubar tudo na Lava Jato, que foi a decisão que determinou que casos de corrupção política devem ir para a Justiça Eleitoral. Vejam que na época eu alertei, eu falei, olha, gente, isso aí vai gerar rediscussão ao longo de anos, não é agora, não vai ser da noite para o dia que vai cair tudo. E o que veio acontecendo desde lá? Caiu a operação sobre a Passadina, caiu a operação Integração sobre pedágios do Paraná, caiu o Mensalão Mineiro, caiu a Operação Calvário, boa parte dela, e cada vez vão se anulando mais casos. Não é só Lava Jato. O efeito dessas decisões é sistêmico, é pervasivo. E várias outras ainda vão ser anuladas. E os argumentos que o ministro Gilmar Mendes usou para derrubar a Operação Integração, dizendo que teve uma delação que falou de Caixa 2, gente, se voltar na delação do Paulo Roberto Costa, lá ele fala de Caixa 2 eleitoral. Você derruba e você passa a régua na Lava Jato inteira, se você for ser coerente. Então, de lá para cá, a gente tem visto uma série de retrocessos do combate à corrupção. Instituições sendo amarradas, ingerências das instituições, retaliações, a lei de improbidade sendo destruída. Tem projeto na Câmara para destruir a lei de lavagem de dinheiro, promover um tremendo retrocesso. Essa PEC agora que vai amarrar o Ministério Público, a lei de abuso de autoridade do Congresso, que já amarrou investigações ou atuação de juízes e promotores contra pessoas poderosas. Agora essa PEC vem fulminar completamente a possibilidade de atuação, na minha perspectiva. Eu vejo um clima nas instituições. Veja na Lava Jato, me diga o seguinte, quem que deu entrevista até agora que está na Lava Jato, desde que eu saí? Ninguém deu entrevista. Desde que o Alessandro saiu, ninguém deu entrevista, está todo mundo morrendo de medo. Os promotores não falam mais, é isso que a gente quer? É isso como sociedade que a gente quer? Que as pessoas que conduzem as investigações tenham conhecimento profundo dos crimes revelados, dos fatos apurados, a gente quer que eles fiquem quietos, a gente quer colocar uma mordaça na boca deles. Gente, é isso que aconteceu. Ninguém dá entrevista na Lava Jato, porque está todo mundo com medo de colocar a cabeça para fora e vir um porrete e cortar a sua cabeça e cortar os seus salários e o sustento da família. Ou a sociedade brasileira reage, ou a sociedade brasileira se posiciona, vai para as redes sociais e fala não à PEC 05, se coloca a cara, reclama, exige, ou vai passar de boiada um corte das instituições, um amarramento das instituições, o fim da corrupção. A OCDE, que é um organismo internacional que muito importante no cenário internacional, instaurou uma comissão pela primeira vez na história para fiscalizar o combate à corrupção no país, porque viu imensos retrocessos. Então, essa é a nossa preocupação, não é uma preocupação vã, é uma preocupação real e é uma preocupação com o futuro para nós e para os nossos filhos, porque todos nós queremos uma economia boa, queremos comida na mesa de todos os brasileiros, mas a gente quer que essas pessoas tenham comida na mesa, mas não estejam roubando a TV, o sofá, a sala deles enquanto dão comida na mesa. A gente quer um país com integridade, com correção, em que o dinheiro público seja gerido com correção e de modo eficiente. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E só lembrando que essa PEC foi proposta pelo deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, procurador. Até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço, meus caros. Estou sempre à disposição. Um abraço a vocês e aos ouvintes da Jovem Pan. Grande abraço.